Olá a todos, meu nome é Arilo Cláudio Dias Neto, atualmente eu sou diretor da área de produto do Melius e também sou pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. Eu escrevi esse artigo juntamente com Daniel Fernandes e Caio Wagner, que são membros do nosso time de Data no Melius. E o objetivo desse artigo é falar um pouco sobre a experiência que a gente tem conduzido na transferência de tecnologias, principalmente no contexto de algoritmos inteligentes, gerando impacto positivo dentro da empresa, no caso a Melius. Okay? Bom, ao longo dessa apresentação, eu vou seguir um pouco esse roteiro, primeiramente falando um pouco sobre a Melius, né, o que é a Melius e onde que nós estamos hoje. Falar um pouco sobre como nós fizemos para adotar algoritmos inteligentes dentro do nosso time de tecnologia, descrever o processo de desenvolvimento de produtos inteligentes que nós desenvolvemos ao longo dos anos e que tem sido bastante utilizado para o desenvolvimento para a concepção de novos produtos. Alguns resultados de alguns desses produtos inteligentes que foram desenvolvidos internamente e, por fim, conclusões. Bom, falando um pouco sobre o Melius, o Melius é uma startup que foi fundada em 2011 em Belo Horizonte, muito por conta da experiência negativa, né, dos seus fundadores em programas de fidelidade que normalmente trocavam pontos por benefícios que não eram dinheiro propriamente dito, né? Então, dali surgiu a ideia de transformar esses benefícios em dinheiro enviado para a conta bancária das pessoas. Isso foi determinante para o sucesso futuro, né, da empresa. A Meris foi a primeira empresa de cashback no Brasil, né? Hoje é um termo que está mais na moda, mas naquele momento ela foi a primeira empresa. Ela abriu seu centro de tecnologia em Manaus em 2016 e isso foi um fator determinante, né, para a expansão do time de tecnologia, incluindo a criação de um time especificamente de data, né, que é o foco desse artigo. Como principais tecnologias, nós utilizamos linguagem de programação JavaScript, né, para front, como React e React Native, e na parte de back nós utilizamos bastante Node.js e Python. A Melius ela foi em 2020 a primeira startup brasileira a abrir capital na B3, com o seu código na Cash 3. E desde lá, o valor das suas ações evoluíram bastante. Isso nos orgulha bastante também e que possa servir de inspiração para que outros empreendedores, né, do Brasil possam seguir por um caminho parecido. Atualmente nós temos mais de 120 pessoas no nosso time de tecnologia, sendo que desses 12, né, 10%, eles são devs que atuam especificamente na criação de soluções inteligentes, né, no time de dados. A Melius possui mais de 18 milhões de contas cadastradas em sua base de usuários e a ideia é expandir esse número ainda bastante ao longo do ano. E nós temos mais de 50 vagas abertas no nosso time de tecnologia, então fica aí o convite para os interessados acessando esse link, né, no GUP, onde nós temos a descrição das vagas abertas. Bom, falando um pouco sobre a adoção de algoritmos inteligentes, eu organizei em três etapas principais. Assim, primeiramente, nós focamos bastante na estruturação da plataforma de dados. Então, antes de 2016, né, que foi quando o Melis foi para Manaus, nós não tínhamos uma estruturação muito clara desses dados, né? Eles estavam espalhados em diferentes fontes e não centralizados. Então nós começamos a organizar as fontes de coleta de dados e instrumentar os nossos produtos para que eles pudessem prover dados a serem usados futuramente pelos modelos, né, dos algoritmos inteligentes. Passamos a coletar, processar e armazenar dados em ambientes consolidados. Esses dados passaram a ficar, né, estão até hoje disponíveis na nuvem, e tudo isso possibilitou nós iniciarmos um processo de análise, experimentos e modelagem utilizando dados provenientes de comportamentos e experiências do usuário utilizando nossos produtos. Ao mesmo tempo, nós passamos a estruturar o nosso time de dados, que atualmente ele é formado por três subtimes: o time de Analytics, que cuida mais da área de BI, o time de Platform, que cuida mais da parte do nosso Data Lake em si, da construção dessas soluções, e um time de Data Solution, que são os cientistas de dados e criadores dessas soluções inteligentes. Bom, esse time ele é formado por profissionais com bastante conhecimento acadêmico na área de inteligência artificial e Big Data. Muitos deles, inclusive, possuem ou estão fazendo pós-graduação. E ele foi bem interessante porque ele foi o nosso case para aproximação da academia, que inclusive foi de onde eu vim, né? Antes de entrar no Melius, para a indústria. Então, nós acreditamos realmente nessa transferência de tecnologia como um fator determinante para o sucesso da empresa. E, por fim, o desenvolvimento dos produtos em si. Inicialmente, nós começamos o desenvolvimento de uma máquina de busca, que era um pouco da nossa zona de conforto, né? E, a partir daí, nós expandimos, criando novos produtos, mas sempre visando impactar
no negócio da empresa. E eu acredito que isso foi um grande diferencial para esse time, que o foco sempre foi a parte técnica, mas também gerando, agregando valor para os nossos usuários. A partir daí nós definimos um processo, né, para concepção, experimentação dessas soluções inteligentes e, como eu citei anteriormente, sempre o foco foi analisar métricas que são técnicas para analisar a corretude, a eficiência daqueles algoritmos, mas também saber o quanto que eles estão impactando no negócio como um todo. Bom, falando sobre esse processo de desenvolvimento que nós desenvolvemos na Melius, ele é formado por essas 6 etapas, começando pela compreensão do problema. O objetivo é principalmente definir o escopo, né, daquele problema em si que está querendo ser tratado, o que nós queremos fazer com ele, com o objetivo, as KPIs, né, as métricas a serem analisadas do ponto de vista de negócio, prazo e uma hipótese a ser respondida. A partir daí passamos para a revisão da literatura, que é onde o time busca por artigos e projetos, né, na literatura, visando selecionar técnicas que poderiam ser utilizadas para a resolução do problema que foi mapeado anteriormente. A partir daí nós temos uma etapa de exploração de dados, onde essas técnicas candidatas elas são colocadas à prova, né, e daí nós selecionamos aquelas que mais se adequam ao problema em si que está sendo mapeado. São feitos os desenvolvimentos, né, dos algoritmos selecionados. Então, nós utilizamos algoritmos de inteligência artificial, machine learning, redes neurais e todas as suas combinações, tentando identificar aquele que mais se adequa à resolução do problema que foi mapeado. Passamos para a análise dos resultados, onde nós avaliamos a qualidade do modelo, né? E aí, de novo, reforçando que nós sempre analisamos métricas técnicas e métricas de negócio durante esse processo, para então fazer o que nós chamamos de produtização do nosso modelo, que é levá-lo para um ambiente real e avaliar o seu desempenho do ponto de vista arquitetural. Então, aquela solução ela precisa performar bem, considerando o nosso volume de acesso e a resposta que nós precisamos dar aos nossos usuários. E, por fim, tudo aquilo que a gente sobe no Melius, a gente sobe com testes A/Bs, utilizando bases segmentadas e rollout progressivo. Então, nós sempre colocamos à prova 2 versões para então selecionar aquela que estatisticamente possui um resultado melhor. Bom, falando sobre alguns resultados de alguns dos produtos inteligentes, primeiramente listando parcialmente, né, um conjunto de produtos inteligentes que nós temos no Melius, como eu citei anteriormente, a busca, né, por parceiros e produtos junto com uma solução de autocomplete. Nós temos um comparador de produtos, onde em alguns sites de concorrente do Melius, nós conseguimos perceber qual produto que está sendo consultado e mostramos ofertas desse produto em sites que são parceiros do Melius. Nós temos uma sidebar de recomendação que em máquinas de busca, quando o usuário ele pesquisa por algum produto, nós mostramos parceiros do Melius que vendem aquele produto ofertando cashback. Então, isso também ajuda na tomada de decisão do usuário. Nós temos um score de engajamento desses usuários do Melius para saber o quão saudáveis eles são de acordo com algumas métricas internas de negócio. Nós temos o que nós chamamos de trends de produto, de ofertas e cupons, que analisando compras anteriores e recentes de usuários, nós conseguimos saber produtos que estão com uma tendência de compra muito alta, o que provavelmente significa, por exemplo, um preço abaixo do normal, e isso de alguma forma pode atrair novos usuários. Um categorizador automático, né, de cupons e ofertas, que serve para que a gente possa segmentar isso e enviar para usuários corretos. E por fim, o que nós chamamos de rastreio inteligente, que eu vou citar um pouco mais na frente. Falando de alguns produtos, depois eu vou detalhar 2, mas, por exemplo, falando sobre a busca, nós utilizamos um modelo vetorial para a busca, no autocomplete, a variação de técnica proposta no artigo, né, publicado em 2016, e como resultado, a nossa busca ela foi responsável por mais de 292 mil compras somente no primeiro trimestre desse ano. Falando sobre o categorizador automático de cupons, por exemplo, a gente usa uma combinação de algoritmo de classificação, o Random Forest, e o XGBoost também. E nós temos mais de 1,7 mil cupons e ofertas que estão categorizados dentro da nossa base. E o score de engajamento do usuário, nós utilizamos um modelo estatístico calculado com base de eventos de interação do usuário com a plataforma Melius, e nós temos 100% dos nossos usuários clusterizados de acordo com esse score que ele é calculado. Mas eu resolvi detalhar 2 produtos que eu entendo que são mais didáticos para serem citados aqui. O primeiro, que a gente chama de rastreio inteligente. Bom, qual seria o problema? O problema é que nós temos uma regra para poder atribuir o cashback ao usuário, e essa regra vem do e-commerce, ela não é do Melius. Então, normalmente é dado cashback para o último site que o usuário visitou. Então, se ele fez a visita ao Melius, mas depois ele foi para um comparador, por exemplo, de produto, ele
perde o que nós chamamos de rastreio, né? Então nós criamos, por um modelo de machine learning, fazendo uso de algoritmo de regressão logística, uma solução que ela prediz uma possível perda daquele rastreio, ou seja, se nós não reativarmos o cashback, ou seja, reiniciar todo o processo de compra, o usuário tende a perder a atribuição daquele cashback. Então, fizemos isso e como funcionalidade, nós temos a nossa extensão, né, no Chrome e no Firefox, que ela avisa o usuário quando nós percebemos que aquela compra deixará de ser rastreada. Então, pedimos para que ele reinicie o processo. Só falando do primeiro trimestre do ano, nós tivemos mais de 2.000 compras recuperadas, seriam compras que potencialmente seriam perdidas, e tanto o usuário ficaria incomodado, quanto o Melios também perderia uma receita. Falando de um outro produto, é a sidebar de recomendação. Como eu citei, muitas pessoas fazem consultas em máquinas de busca, né, como o Google, buscando por produtos. E o que nós fizemos é uma funcionalidade que, ao perceber que o usuário está consultando o produto, nós exibimos parceiros que vendem aquele produto ofertando cashback. Então, na modelagem, na etapa de modelagem, a gente identificou como um problema de product matching e a gente utilizou programação de linguagem natural para representar e extrair as características da oferta, e daí nós submetemos a um modelo preditivo usando machine learning supervisionado. E aí com isso a gente consegue determinar a correspondência, né, entre as duas informações. Como resultado, somente no primeiro trimestre nós tivemos quase 13.000 compras de usuários que foram geradas a partir somente dessa feature. Bom, e por fim, falando um pouco da conclusão, acredito que uma grande lição, né, desse artigo é a importância da transferência de conhecimento da academia para a indústria. Nós sabemos que na academia nós temos profissionais bastante qualificados que geram tecnologia a todo dia, e é possível que essa tecnologia seja transferida para a indústria. Obviamente que precisa de um conhecimento aprofundado, precisa de uma certa paciência para poder calibrar os modelos para que ele gere o resultado impactando o negócio da forma esperada. Na Melios a gente tem feito isso desde 2017, final de 2016, 2017. Os resultados, como foram citados de forma bem resumida, eles são bastante significativos, e que isso sirva também de exemplo para que outras empresas possam fazer o mesmo. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela atenção, e fico à disposição para tirar qualquer dúvida.